Olá, galerinha do Centro de Mídia aqui do 4º ano. Vamos começar uma super aula e já convido você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein? Nosso desafio. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e hoje estou aqui com a disciplina de língua portuguesa aí para estar conversando com vocês. Mas não estou sozinho, estou aqui com uma professora muito especial que eu gosto muito e tenho certeza que vocês vão gostar bastante de bater um papo com ela junto comigo aqui. Tudo bem, professora Ana Lu? Tudo bem, professor Seba, obrigado pelo convite. Olá, turminha do 4º ano, tudo bem aí com vocês? Saindo da aula de tecnologia para a aula de língua portuguesa, professor Seba. E o que tem na aula de hoje? O que eu vim ilustremente fazer aqui junto com a sua pessoa? Olha só, a professora já querendo trazer aí spoiler da aula de hoje. Nós vamos falar daqui a pouquinho, professora, porque antes aqui eu quero agradecer aqui a galera de Libras também, que nos ajuda a levar essa aula para muito mais pessoas. Então, sempre muito obrigado aí por estar participando aqui junto conosco. A professora Ana Lu está curiosa, porque vocês viram que eu e a professora Ana Lu, estamos na estica hoje, né, professora? Foi, o professor Seba disse assim, vai arrumadinha. Olha, eu já fiquei meio assim, né? Porque vai arrumadinha, então eu vivo desarrumada, gente. Não é isso, não. O professor Seba quis dizer... Na verdade, ele tinha um fundinho de verdade nessa fala. Mas ele quis dizer assim, vá como uma apresentadora, não só como uma professora. Olha só. Será que eu vim fazer aqui hoje, hein? Vamos descobrir o tema da aula de hoje? Tô curiosa, vai. Vamos lá, vamos no título da aula, então. Olha só. Vamos entrevistar? Vamos, mas cadê o entrevistado? Não, calma, vamos devagar. Vamos devagarzinho. Primeiro vamos ver aqui, ó. Também é o momento de eu tirar um print, uma fotografia da nossa habilidade do dia. Tá bom. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Qual é a habilidade? Hoje as habilidades... Pode ler. Posso ler? F35 LP10, que é identificar características linguísticas discursivas e posicionais dos gêneros do discurso oral. Por isso, as entrevistas, né, pessoais, entrevistas no rádio, na TV, pode ser um debate também, Sim. Né, professor Seba? Entre outros. E a EF, do 1º ao 5º ano, LP05C, produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa. Muito bem. A professora perguntou aqui, quem nós iremos entrevistar? Mas antes de entrevistar, tem um passo muito importante, que é a construção dessa entrevista. Ah, então não é só chegar aqui e sair fazendo um monte de não. pergunta. Imagina, não pode, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito disso? Então me ensina. Dessa construção? Vamos então, vamos lá, vamos juntinhos. Olha só. Professora, o que é a entrevista? É o diálogo entre duas ou mais pessoas, podendo ser individual ou em grupo. Tem como objetivo obter informações sobre determinado assunto, o tema. Além da entrevista jornalística, existem outros tipos de entrevista, tais como a de emprego, a psicológica, a social. Os participantes da entrevista são entrevistado, a pessoa que vai responder as perguntas, e o entrevistador, que é quem faz as perguntas. Muito bem, bastante informações aí, né? Muitas. Mas eu vou destacar uma. A gente precisa, quando a gente vai pensar numa entrevista, a gente precisa pensar tudo isso, claro, mas a gente precisa pensar num tema, né? Um assunto ou um tema. Eu não posso simplesmente vir aqui e começar a fazer um monte de perguntas para a professora Ana Lu e eu não ter uma diretriz, um objetivo com as perguntas. Então, primeiro eu tenho que pensar o que eu quero. Exato. Então, para isso, professor Seba, em algumas vezes eu preciso conhecer ou buscar conhecer o meu entrevistado, o campo que ele atua, seria isso, certo? Informações prévias, né? Isso, Preciso prévias. ter algumas informações. Tá, aí depois eu vou, dentro da gama de opções que eu tenho sobre a pesquisa que eu fiz da pessoa, eu escolho um determinado tema ou assunto para essa entrevista, é isso? Ou eu posso fazer ao contrário também, Vamos supor, eu já tenho um tema que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar o desmatamento. Tá. Então eu busco uma pessoa que sabe falar a respeito do desmatamento. Então eu posso, primeiro, escolher a pessoa e descobrir um pouco mais sobre ela e fazer uma entrevista a partir do que eu descubro a respeito dessa personalidade. Por exemplo, a professora Ana Lu.
Provavelmente eu vou fazer perguntas sobre educação. Ou eu posso escolher um tema específico, problemas na comunidade. E a partir dos problemas na comunidade, escolher alguém que saiba responder a respeito do tema. Pode ser esses dois viés. Tá, agora eu entendi. Ou eu posso escolher o tema, ou eu posso primeiro escolher a pessoa. Acho que o tema. Pode, eu acho que é mais legal, Acho que é mais fácil, né? Acho que é até mais simples, porque de repente você conhece a pessoa, mas aí você tem que se aprofundar bastante para poder ter uma entrevista de qualidade, né? Com riquezas de informações. Vamos no assunto. Legal, né? É. Então, muito bem. Então, a gente percebeu aqui que além de entrevista que pode acontecer aí num jornal, na televisão, entrevistas jornalísticas, pode ser entrevistas também social, psicológica e de emprego. Já participou de entrevista, algum desses tipos de entrevista, Pro? Na de emprego. Na de emprego, né? E a gente brinca que parece uma sabatina, né? Uma enxurrada de perguntas, porque no caso o empregador, ele só está ali com o seu currículo. Sim. Nem sempre o currículo passa ao empregador toda a nossa experiência, ou todo o nosso conhecimento. Então, na entrevista, ele vai cada vez mais aprofundando as perguntas para nos conhecer e ver se realmente se encaixa naquela vaga de emprego, certo? Tá vendo que eu já estou te entrevistando? Verdade, professor Seba, olha só. Estou entrevistando já a professora Ana Lu. Olha só, professora. O que mais a gente pode perceber aí sobre função social de uma entrevista? Difusão do conhecimento, formação de opinião, posicionamento crítico da sociedade. Olha só, Pro, se eu escolho um tema específico, certo, eu tenho que ter aí, eu sempre estou pensando aí no qual é o movimento social que esse tema vai trazer. Então, eu sempre tenho que pensar nisso. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar aí que eu quero falar a respeito de problemas de criminalidade na comunidade. Tá. Então, eu buscar uma liderança da comunidade para fazer essa entrevista, vai me trazer aí várias informações importantes sociais. Então, a gente pode pensar aí na difusão de conhecimento a respeito do território, a gente pode pensar na formação de opinião, porque essa pessoa que está sendo entrevistada, ela está criando opinião de outras pessoas também, está formando opinião. E, por último, um posicionamento crítico da sociedade. Perfeito. Você gosta de entrevistas que tem esse viés mais social? Olha, professor Seba, gostar eu gosto. Às vezes me entristece um pouco a realidade que é passada nessa entrevista, porque como você mesmo disse, tem ali a entrevistada, né, que tem bastante conhecimento sobre o tema. Então, às vezes me entristece um pouco. Aí eu prefiro umas entrevistas um pouco mais descontraídas. Mais leves. Mas é muito importante por causa da opinião crítica. Exato. A gente aprender a separar, a discernir, né, as informações que vêm e o posicionamento que a gente vai exercer sobre essa opinião. Não é, professor Seba? É muito importante a nossa opinião, ou ela ser alterada quando vem informações que complementam o nosso conhecimento, ou então obter o conhecimento sobre o assunto. Exato. E entrevista tem esse viés aí de ajudar a ter informações, né? A gente assiste entrevista para ter informações, ter mais informações e aprender mais sobre um tema. Quais são as características de uma entrevista, Pro? A oralidade, que seria uma conversa, Sim. né? O discurso direto, que são perguntas e respostas. Sim. O texto informativo ou opinativo, e às vezes também informativo e opinativo, né? Que ele te traz a informação e você forma a sua opinião. A subjetividade, que a gente vai entender as entrelinhas do que está sendo passado, e a linguagem formal e informal. Depende do seu entrevistado, né? Exatamente. Para adquirir essa linguagem. Eu dei um exemplo aqui. Vamos supor que é uma entrevista de emprego. Você acha que é mais formal ou informal? Eu acho que ela fica formal. É mais porque formal, você né? quer passar aquela sua imagem, aquele seu lado sério, profissional. Agora, se eu vou entrevistar um surfista,
Será que fazer uma entrevista formal é legal? Não, aí tem que ser informal, descontraída, como eu Mais tinha falado, descontraído, né? Como se fosse um bate-papo com o seu entrevistado, um surfista, no caso. Exato. Então a gente precisa entender qual é o nosso tema, quem é o entrevistado, qual é o lugar, para a gente pensar aí qual é a melhor linguagem, né? A mais formal ou um pouco mais informal. A gente vai pensando a respeito disso. É isso aí. Pro, e qual é a estrutura que precisa ter uma entrevista? Precisamos fazer a definição do tema, Certo. como você já tinha nos ensinado, fazer um roteiro, colocar um título e revisar. Acho que o roteiro seria quais perguntas eu poderia fazer, o título, que ele é baseado no tema que você está fazendo, né? E revisar para ver se não tem ali alguma colocação errada, ou então também, professor Seba, a gente escreve às vezes sem, né, conexão, Sim. E a gente tem que arrumar essa parte. E às vezes a gente criou o roteiro, não prestou atenção, não chega no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É falar sobre o quê? Perguntei várias coisas e às vezes não cheguei no objetivo. Então é bom dar uma revisada. Tá bom. Muito bem, Pro. E que vamos aprender nessa aula. A gente já conversou aqui que vamos falar sobre entrevistas. Muito bem. Agora a gente tem algumas orientações, Pro. Você quer ler pra gente? Rapidinho aí? Isso. Com a orientação do seu professor e com o grupo todo, você vai elaborar 4 perguntas distintas para fazer a alguns colegas. Para isso, discutam e combinem o assunto que gostaria de tratar. Escreva em seu caderno quais foram os assuntos que acharem importantes. 2. Participe da elaboração coletiva de 4 perguntas para fazer as entrevistas. Escreva-as em seu caderno. Terceiro, que é a escolha das perguntas para fazer a 3 colegas. E o quarto é reunir, né, os grupos conforme a orientação do seu ou da sua professor ou professora e faça a pergunta escolhida por você aos outros participantes. Anote o nome dos colegas e as respectivas respostas em forma de rascunho aí no seu caderno. Muito bem. Então essa aqui é uma atividade que o professor vai deixar aqui proposto para você fazer na sala de aula junto com o seu professor e os colegas da sala. Vai ser muito legal, bem divertido, porque algumas informações talvez você não tenha do seu colega aí, é o momento aí da gente conseguir descobrir um pouco mais sobre o nosso parceiro. Eu, por exemplo, sempre pergunto coisas para a professora Ana Lu e sempre aprendo bastante, né, Pro? A gente está sempre trocando experiências, né? Mesmo porque lá onde a gente prepara as aulas, estamos um de frente para o outro, sentado ali nas nossas mesas, estamos sempre trocando informações. Muito bem. Pro, infelizmente a gente está quase chegando no finalzinho da aula, Pro. Então vamos lá? E aqui é o espaço para fazer as perguntas. Eu deixei algumas perguntas aqui. Vou fazer uma pergunta para você para acabar a aula, Pro. Qual é a parte mais chata de ser adulto? A parte mais chata de ser adulto, que eu acho assim, é o excesso das nossas responsabilidades. O excesso, não as nossas responsabilidades. E qual a parte mais legal? A parte mais legal é que é a parte da sua liberdade, que você mesmo tem que aprender ao longo da vida a dosá-la. Muito bem. A professora trouxe aqui algumas respostas aqui pra gente. A gente está chegando no finalzinho, Pro. Vou deixar aqui a avaliação. Se vocês gostaram aí de falar sobre entrevistas, saber um pouco mais da professora Ana Lu, avaliei positivamente a nossa aula. Pro, muito obrigado, Pro. Obrigada, Pro. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau, galera. Até as próximas aulas.